Bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem da parte de Deus Pai, esteja com todos vós, em nome de Jesus. Muito bom dia, que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar o seu dia, te proteger e te guardar a todo momento. Em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, neste momento entramos em Tua presença. Senhor, nos aproximamos de Ti nessa manhã, nos achegamos a Ti, Senhor. Senhor, nós cremos que o Senhor já se faz presente aqui em nosso meio. Amém. Nós Aleluia. cremos que é o Senhor, nosso Salvador. Amém. Assim como o dia Te recebemos como nosso único Senhor e Salvador, Te recebemos hoje também, Senhor, e devemos Te receber todos os dias das nossas vidas até que o Senhor venha. Amém. Em nome de Jesus, Pai, nesta manhã, Senhor, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos instruindo na Tua Palavra, que o Senhor venha falar conosco na Tua Palavra, não só na Tua Palavra, mas também testifique em nosso espírito, testifique em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Palavra, Mateus 10, versículo 16. Perseguições e sofrimentos. Amém. Leiamos. Amém. Escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal, e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados, e falarão a eles e aos não-judeus sobre o Evangelho. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer, ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar. Porque as palavras que disseram não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais irão entregar seus filhos. Os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor, e nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como o seu professor, e o empregado em ser como o seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Beelzebu, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. Amém. 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 Voltando ao versículo 20. Isso porque não sou vós que estareis falando, mas o Espírito de vosso Pai é quem se expressará através de vós. Muitas vezes vemos que deixamos o orgulho falar mais alto e acabamos que, de certa forma, quando ficamos encurralados, nos sentimos ofendidos, deixamos o Espírito do Senhor de lado e falamos nós mesmos pela nossa carne, desabafamos, falamos coisas do qual não deviam. Isso porque não temos, de fato, o Espírito em nós neste momento. Neste momento desagradamos ao Pai, porque deixamos de fazer a vontade dEle para fazer a nossa. Deixamos de cumprir o ID dEle para simplesmente falar o que nossa boca tem vontade. Nos descontrolamos, nos perdemos no caminho. E aí, ao invés de Deus fazer o trabalho, a obra dEle em nós, nós damos lugar para Satanás falar através de nossas bocas, através de palavras ofensivas, palavras a qual vá magoar alguém. E isso só nos leva à destruição, pois a partir do momento que você dá uma brecha para Satanás, ele vai entrar e vai fazer a bagunça que quiser na sua vida. A partir do momento que você se descontrola e deixa de ser servo de Cristo para servir ao inimigo, você está abrindo uma brecha, uma legalidade tão grande a qual isso pode arruinar todo um ministério. Por exemplo, um pastor, a partir do momento que ele lutou, por exemplo, 10 anos em um ministério
e em um dia ele fez um pecado, ele cometeu um adultério, isso praticamente corrompe todos os 10 anos o qual ele passou lutando. É como Jesus disse numa parábola, que um pouco de fermento pode pode fermentar toda a massa de um bolo. Só um pouco de fermento vai fermentar toda a massa de um bolo. Da mesma forma, só um pecado pode sim arruinar todo um ministério, toda uma consagração. Por isso que muitas vezes nós temos que nos calar e deixar o Espírito falar por nós. E muitas vezes, quando não tiver um Espírito o qual fale por nós, nós devemos ficar quietos. Assim como Jesus muitas vezes fazia, ele simplesmente não falava nada, e quando falava era direcionado pelo Espírito, como fez com aquela prostituta, que ele simplesmente, aquela mulher que foi pega em adultério, ele simplesmente se calou, ouviu e por fim disse o que o Espírito Santo queria que ele dissesse. Ele disse que se algum de vós não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E aí ele, direcionado pelo Espírito, fez com que todos daquele lugar saíssem sem jogar uma pedra, a qual a mulher fora sido perdoada. E aí entramos em uma contradição, pois se você falar o que pensa, falar o que deseja a todo momento, você não tem o domínio próprio e a mansidão que vem do Espírito. Você acaba que, mesmo sendo um vaso que limpa o exterior, pode sim estar com seu interior ferido, pode sim estar com seu interior sujo e impuro, como os hipócritas. E muitas vezes a gente precisa se autoavaliar para ver se Deus está falando através de nós ou se nós estamos deixando nossa carne falar, se nós estamos dando lugar a Deus ou se nós estamos dando lugar a Satanás. Se a nossa boca, se nosso corpo tem sido o templo do Espírito Santo ou tem sido vandalizado por nós mesmos. É isso, amém. Amém. Paulo em Coríntios ressalta que o nosso prazer como cristãos, ele deve ser também o fato de nos alegrarmos em meio a tantas dificuldades, a tantas perseguições que iremos sofrer durante o caminho, embora já sofremos. E hoje em dia é ainda mais frequente a discriminação, o preconceito contra o Evangelho, contra as pessoas que seguem a Cristo, contra as pessoas que leem a palavra, contra as pessoas que conhecem a Cristo e resolveram seguir a Cristo, resolveram negar a si mesmos, negar seus prazeres momentâneos, seus prazeres da carne, resolveram, de certa forma, seguir somente a Cristo e permanecer nesse caminho até o fim. Então hoje nós cristãos, acabamos sofrendo cada vez mais um certo preconceito, uma certa perseguição em nosso meio, pelo simples fato de sermos cristãos. Porque nós precisamos expandir a palavra, nós precisamos pregar a palavra. E a palavra, ela é a verdade de Deus. Então, muitas vezes, o fato de esclarecermos o que está na Bíblia, que é a verdade de Deus, vai incomodar as pessoas que se veem em trevas, que estão completamente dominadas pelo diabo. Nós veremos muitas vezes elas se incomodar, porque elas não querem ouvir aquela verdade as incomoda, aquela verdade faz com que elas fiquem irritadas, porque elas não querem simplesmente aceitar a verdade, simplesmente ser corrigidas, para aí sim ter uma vida correta, para ter uma vida justa, uma vida honesta. Elas estão totalmente cegas pelo diabo, o diabo as cegou e as domina completamente. Então nosso dever como cristãos deve ser cuidar dessas pessoas, deve ser interceder por essas pessoas e não deixar nunca de pregar o Evangelho para essas pessoas, porque são essas pessoas que precisam. Nós precisamos, como eu li uma frase uma vez, nós precisamos encher o céu e esvaziar o inferno cada dia mais buscar por isso. E esse deve ser nosso objetivo como cristãos, até porque é o ID que Jesus nos ordenou, a missão que Jesus nos deu.
para cumprir o ID, para levar o conhecimento sobre Ele, sobre o amor dEle e sobre o sacrifício dEle naquela cruz, que não foi só para mim, não foi só para você, não foi só para nós que estamos aqui falando, mas foi para todo ser humano. Nós estávamos mortos, nós não merecíamos uma segunda chance, mas pelo Teu infinito amor, pela Tua infinita graça e misericórdia, Ele se sacrificou por nós, levou sobre si nossos pecados, nossas dores, tudo Ele levou sobre si e nos deu uma segunda chance, nos fez uma nova criatura. E hoje nós estamos aqui e nós devemos, como cristãos, cada dia mais buscar ser santos em toda a nossa maneira de viver. A Bíblia nos adverte a respeito disso. Então, que possamos ser pessoas que busquem ser santas a cada dia. É claro que uma hora ou outra nós iremos errar, mas o importante é não perdermos o alvo, o importante é não perdermos o foco em Jesus, porque sem Ele é impossível. Que Deus te abençoe. Amém. Aleluia. Vamos orar. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu és o Criador do Universo, Senhor. Tu és o dono do Universo. Amém. Tu tens o Universo em Tuas mãos. Verdade, Deus. Tu és conhecedor de todas as coisas, Senhor. É o Senhor quem sonda nossos corações. O Senhor tem sonhos para cada um de nós. O Senhor tem planos para cada um de nós. E uma nova história escrita, Senhor, para cada um de nós. Deus, é verdade, Pai. Faça a Tua obra em nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus. Se preciso for, Senhor, nos quebre e nos refaça de novo. Amém. Nos leve à casa do oleiro, Senhor. Amém, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos a cada dia, Senhor, ser exemplo, Senhor. Sermos, Senhor, em nome de Jesus, mais parecidos com o Senhor. Com aquilo que o Senhor foi aqui um dia na terra, Senhor. Por meio de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Senhor, pedir ao Senhor para que o Senhor possa estar acrescentando em nossas vidas sabedoria, acrescentando em nossas vidas, Senhor, a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia, porque a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias se renovam a cada dia de manhã. Amém, ó Sobre as Deus. nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, permaneça convosco nesse dia, Senhor. Fique em nossos corações, permaneça em nossos corações. Amém. Que possamos ser purificados pelo Teu sangue, para que o Senhor ache prazer em habitar em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Que o Espírito Santo batize o seu coração com a sua doçura e faça brilhar sobre o seu rosto a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém.